Queridos amigos, vamos assim abrindo bem os nossos corações, elevando o nosso pensamento ao Pai da vida, em gratidão, deixando que o seu amor infinito nos envolva e nos trate. Ao mesmo tempo, vamos trazendo a figura meiga de Jesus à nossa mente, e vamos sentindo uma calmaria ainda maior, uma sensação de paz, como que gentilmente retirando toda e qualquer preocupação, tensão, pensamentos e sentimentos que não retratem esta paz e esta serenidade. Inspirando, soltando o ar profundamente. E deixamos Jesus atuar, trazendo aquilo que estamos necessitando nesse instante. O bom pastor sabe das nossas necessidades, pois ele conhece uma a uma suas ovelhas. E ao Mestre entregamos e pedimos o auxílio, a assistência. Pedimos também que nos ajude no entendimento de mais essa lição. Para que possamos compreender e trazer para nós o que seja necessário para a nossa transformação. E profundamente agradecidos ao Pai da vida, Mestre Jesus, Mãe Maria, e a espiritualidade amiga que nos assiste, nossos mentores individuais e as fraternidades do bem que sempre estão conosco em nossos estudos. Nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Olá, queridos amigos, como estão todos? Que a paz do Mestre Jesus, o amor de Nossa Mãe Maria, possam nos envolver em mais esse estudo, em mais esse aprofundamento importante da doutrina. Nós estamos no capítulo 31 do livro Nosso Lar, intitulado Vampiro. Então é um capítulo mais denso, onde nós vamos extrair algumas considerações importantes e que nos ajudam
na realidade, também a trazer uma bagagem para a nossa vida enquanto encarnados, alguns participando de trabalhos mediúnicos. Então nós vamos nos aprofundando um pouco mais nesse entendimento do que está por trás das aparências. Importantíssimo capítulo. Mas antes vamos à leitura do livro Calma, então sempre rico de esclarecimentos, nos ajudando a trazer reflexões oportunas para situações da nossa vida. E o título Mau Humor que caiu para nós refletimos, né? Será que muitas vezes nós não estamos nesta frequência, neste azedume por alguma razão? Razão esta que precisa ser olhada, precisa ser acolhida, precisa ser trabalhada para que nós não exteriorizemos esse estado enfermiço, ainda que momentâneo, da manifestação do nosso sentimento para o outro, né? Muitas vezes influenciando negativamente as pessoas ou descontando também, né? Sem muitas vezes nos percebermos. Então o capítulo vai dizer o seguinte: se o mau humor te envolve à maneira de sombra sufocante, procure examinar-lhe as origens, a fim de que possas liquidá-lo tão imediatamente quanto possível. Caso alguma dívida te preocupe, não seria com aspereza que conseguirás os recursos preciosos de modo a resgatá-la. Doença, quando aparece, solicita remédio e não intolerância para curar-se. Necessitando da cooperação de alguém para determinado empreendimento, a carranca não te angariará simpatia. Contratempos em família não se desfazem com frases vinagrosas. Se pretendes adquirir companheiros e colaboradores, a irritação é um antigo processo de perder amizades. Lembra-te de que ninguém consegue algo realizar sem os outros, e de que os outros não são culpados por nossas indisposições e insucessos. Ninguém sabe até hoje onde termina o mau humor e começa a enfermidade. Não se sabe de ninguém até agora que o azedume tenha auxiliado. Se você deseja livrar-se dessa máscara destruidora, cultiva a paciência e aprende a sorrir. Então, um tópico belíssimo para as nossas reflexões. E nós vamos então iniciar o capítulo 31 com a narrativa de André. E aqui nós observamos que ele está já há algum tempo realizando as tarefas. Ele está em curso num labor que ainda não houve um descanso mais prolongado. Ele está ato contínuo nessas atividades e os capítulos eles vêm se desenrolando, esses últimos capítulos, nesta estadia de André nas câmaras de retificação. E aqui nós já observamos um processo maior de adaptabilidade do André Luiz, porque ele já consegue refazer-se espiritualmente, refazer as suas forças energéticas de uma maneira já mais próxima dos espíritos adaptados à colônia e, evidentemente, dos espíritos que também trazem a evolução necessária para que essa adaptação se promova. Então, André, já tendo experimentado uma
necessidade maior quando, no início da sua estadia na colônia Nosso Lar, veio, ao longo desse período, cada vez mais, trabalhando o seu despertar de consciência, as suas questões íntimas e caminhando para o serviço de uma maneira muito mais madura, mais focada nesse espírito de serviço. E tudo isso, ao mesmo tempo, vamos observando essa maior adaptação dele no mundo espiritual. Então aqui ele já se encontra, após vários episódios e situações vivenciadas nas câmaras de retificação, e mais um, então, agora chega até ele. E ele vai dizer assim: eram 21 horas. Ainda não havíamos descansado, senão em momentos de palestra rápida, necessária à solução de problemas espirituais. Aqui um doente pedia alívio, ali outro necessitava passes de reconforto. Quando fomos atender a 2 enfermos, no pavilhão 11, escutei gritaria próxima. Fiz instintivo movimento de aproximação, mas Narcisa deteve-me atenciosa. Não prossiga, disse. Localizam-se ali os desequilibrados do sexo. O quadro seria extremamente doloroso para seus olhos. Guarde esta emoção para mais tarde. Não insisti. Então aqui nós observamos que ele ainda começando essa experimentação, a participar das tarefas, a presenciar alguns episódios, mas ainda não totalmente apto e preparado para todas as vivências, as quais Narcisa já vinha realizando, e sabendo dessa condição de André, vai assim como uma tutora orientando da melhor forma possível. Então, embora esse processo de adaptabilidade venha aumentando, venha crescendo, inclusive o seu foro íntimo em relação a como enxergar o trabalho, ao mesmo tempo ele ainda nesse processo de não estar, evidentemente, preparado para todas as vivências as quais ocorrem nas câmaras de retificação. Então ele vai dizer assim: abrira-se um mundo novo à minha pesquisa intelectual. Porém, era indispensável recordar o conselho da genitora de Lísias a cada momento, para não me desviar da obrigação justa. Então, essa tendência investigativa, curiosa, isso o caracterizava de uma maneira bastante significativa. E ele, consciente disso, ele vai frisar, que a cada momento precisava recordar da recomendação de Dona Laura. Então, logo após as 21 horas, chegou alguém dos fundos do enorme parque. Era um homenzinho de semblante singular, evidenciando a condição de trabalhador humilde. Narcisa recebeu com gentileza, perguntando: que há, Justino? Qual é a sua mensagem? O operário que integrava o corpo de sentinelas das câmaras de retificação respondeu aflito: uma infeliz mulher está pedindo socorro no grande portão que dá para os campos de cultura. Creio tenha passado despercebida aos vigilantes das primeiras linhas. E por que não atendeu? Interrogou a enfermeira. Segundo as ordens que nos regem, não pude fazê-lo, porque a pobrezinha está rodeada de pontos negros. Que me diz? Disse Narcisa assustada. Sim, senhora. Então o caso é muito grave. Curioso
que André dizendo, segui a enfermeira através do campo enluarado. A distância não era pequena. Lado a lado via-se o arvoredo tranquilo do parque muito extenso, agitado pelo vento caricioso. Havíamos percorrido mais de 1 quilômetro, quando atingimos a grande cancela a que se referira o trabalhador. Então aqui nós estamos em uma zona limítrofe. E os guardiães, os sentinelas da colônia, atentos a toda tentativa de qualquer um que não esteja nas devidas condições de ingressar à colônia, fazê-lo. Então, sabemos que a colônia Nosso Lar, embora não esteja situada na região do umbral, ela está fazendo divisa. Então, como estudamos, é como se ela estivesse ali, um tanto acima, e na região logo abaixo estaria, né, toda essa região mais densa. E aqui nós vemos, né, esta frase, quando fala que eles percorreram 1 quilômetro, então saíram das câmaras de retificação, que já se trata de um ponto mais próximo ali, praticamente na região do umbral, porque ali é um ponto onde são feitos os resgates, onde os que vêm, os que provêm dessas regiões, ali passam, ali são socorridos e assim encaminhados para a colônia em si. Então, nessa região nós estamos vendo como se fosse uma ilha, essas câmaras de retificação, e ladeada por regiões mais densas. E aqui nós observamos que, mesmo aqui, existe toda uma presença espiritual, uma guarda, uma presença de espíritos que estão laborando para que haja toda a proteção desse trabalho. Então, das câmaras de retificação, eles caminharam 1 quilômetro até que pudessem chegar até esse portão, né? Onde ali se referia o sentinela. Então, seria uma grande cancela, né? Seria o local que até onde se poderia chegar, digamos assim, e não ser barrado, né? Contida a presença espiritual de quem quer que fosse. Então aqui deparou-se-nos então a miserável figura da mulher que implorava socorro do outro lado. Nada vi senão o vulto da infeliz, coberta de andrajos, rosto horrendo e pernas em chaga viva. Então, o que André percebe? Verifica ali uma mulher aparentemente muito necessitada. Alguém que encontrava-se numa situação lastimável e que, portanto, merecia de imediato a assistência, o amparo. Mas Narcisa parecia divisar outros detalhes imperceptíveis ao meu olhar, dado o assombro que estampou na fisionomia. Filhos de Deus, bradou a mendiga ao avistar-nos. Dai-me abrigo à alma cansada. Onde está o paraíso dos eleitos, para que eu possa fruir a paz desejada? Então aquela voz lamoriosa sensibilizava meu coração. Isso André estava se sentindo tocado
e já prestes a estender as mãos imediatamente. Narcisa, por sua vez, mostrava-se comovida, mas falou em tom confidencial. Não está vendo os pontos negros? Não, respondi. Sua visão espiritual ainda não está suficientemente educada. Então vejamos que esse é um processo. No caso de André, mais uma vez, a questão da adaptabilidade. Porque quando estudamos a propriedade do perispírito, chamada a visibilidade, que diz respeito à visão perispiritual, não só a visão dos pares, né? A visão de outros espíritos, mas a acuidade visual. Então aqui nós vamos relembrando que quanto maior a evolução do espírito, maior a sua capacidade de visibilidade, de ver além, não é? De observar o que está além daquilo que é a aparência. E quando ela fala a sua visão espiritual ainda não está suficientemente educada, é porque André ele tem a evolução espiritual para tanto. Ele tem a evolução para conseguir enxergar mais do que ele vinha enxergando até então. Mas aqui trata-se de um processo. Ele está se adaptando, ele está ainda como que aprendendo a pilotar o veículo. Diferentemente de outros espíritos que, por faltar a evolução espiritual necessária, não poderiam, nem mais adiante, conseguir enxergar determinadas nuances. Então é interessante a gente observar que André Luiz ele estava no processo de adaptação, porém a sua evolução espiritual lhe possibilitaria uma visão mais aprofundada daqui a algum tempo. Então, mais uma vez, reforçamos a evolução do espírito. E depois de ligeira pausa, continuou. Se estivesse em minhas mãos, abriria imediatamente a nossa porta. Mas como se trata de criaturas nestas condições, nada posso resolver por mim mesmo. Então aqui, a Narcisa, ela embora estivesse vendo esses pontos negros, ela sentiu-se comovida. Então, o estado emocional relatado aqui é esta comoção. E, embora enxergando os pontos negros, ela daria guarida a essa mulher, a essa mendiga. Entretanto, ela não tinha permissão para tanto. Ela precisava da autorização dos chefes da guarda, da sentinela. Então ela vai dizer assim, preciso recorrer ao vigilante-chefe em serviço. Assim dizendo, aproximou-se da infeliz e informou em tom fraterno. Faça o obséquio de esperar alguns minutos. Voltamos apressadamente ao interior. Pela primeira vez entrei em contato com o diretor das sentinelas das câmaras de retificação. Narcisa apresentou-me e notificou-lhe a ocorrência. Ele esboçou um gesto significativo e ajuntou. Fez muito bem, comunicando-me o fato. Vamos até lá. Dirigimos-nos os três para o local indicado. Chegamos à cancela. O irmão Paulo, orientador dos vigilantes, examinou atentamente a recém-chegada do umbral e disse: esta mulher, por enquanto, não pode receber o nosso socorro. Trata-se de um dos mais fortes vampiros que tenho visto até hoje. É preciso entregá-la à própria sorte. Senti-me escandalizado, disse André.
Não seria faltar aos deveres cristãos? Abandonar aquela sofredora ao azar do caminho? Narcisa, que me pareceu compartilhar da mesma impressão, adiantou-se suplicante. Mas, irmão Paulo, não há meio de acolhermos essa miserável criatura nas câmaras? Permitir essa providência, esclareceu ele, seria trair a minha função de vigilante. Indicando a mendiga que esperava a decisão, a gritar impaciente, exclamou para a enfermeira. Já notou, Narcisa, alguma coisa além dos pontos negros? Agora era a minha instrutora de serviço que respondia negativamente. Pois vejo mais, respondeu o vigilante-chefe, baixando o tom de voz, recomendou. Conte as manchas pretas. Narcisa fixou o olhar na infeliz e respondeu, após alguns instantes, 58. O irmão Paulo, com a paciência dos que sabem esclarecer com amor, explicou. Esses pontos escuros representam 58 crianças assassinadas ao nascerem. Em cada mancha vejo a imagem mental de uma criancinha aniquilada, umas por golpes esmagadores, outras por asfixia. Essa desventurada criatura foi profissional de ginecologia. A pretexto de aliviar consciências alheias, entregava-se a crimes nefandos, explorando a infelicidade de jovens inexperientes. A situação dela é pior que a dos suicidas e homicidas, que por vezes apresentam atenuantes de vulto. Então aqui, a acuidade visual do diretor da guarda era ainda mais profunda. Ele conseguia enxergar o que cada um dos pontos que puderam ser contados por Narcisa, mas ele conseguiu enxergar o que cada um deles estava mostrando. Ele conseguia identificar a causa desses pontos. E na tela mental vinham essas imagens que originaram tais pontos negros. E aqui é interessante a gente observar, e faz todo um sentido quando a gente traz essa ideia do amor do Pai presente em nós. Porque aquilo que a alma, que tem a sua característica natural como sendo originada do amor e sendo ela própria constituída deste amor, não é? Porque somos amor. Essa é a nossa natureza. Então nós vemos a alma manifestando as ações, a alma manifestando os pensamentos, a alma manifestando as palavras, as ações, os sentimentos, a alma exteriorizando a sua relação com o mundo. Não é? Então, a todo instante, nós estamos manifestando ao mundo alguma coisa. Ato contínuo. E ao manifestar, nós estamos imprimindo uma ação específica no nosso corpo espiritual. Então, o movimento da alma vai reverberar no corpo perispiritual e promover um estado salutar, propício e natural, não é? Que é esse objetivo maior, não é? O nosso objetivo é deixar que o amor que existe se manifeste. Então, desenvolvendo cada vez mais as virtudes no sentido de proporcionar as características que elevam o espírito.
Então, ao desenvolver as virtudes, nós estamos deixando que o amor que há em nós, ele simplesmente exteriorize-se. E a partir dessa exteriorização, nós vamos ter a luminosidade, não é? Os espíritos vão se iluminando, esta propriedade perispiritual, ela vai tomando vulto na medida em que a alma manifesta aquilo que ela é em essência. Então, a sua sutilidade, né? Então, a propriedade da densidade, onde o perispírito vai se tornando cada vez menos denso, conforme vai desenvolvendo o amor, vai evoluindo. E o contrário também acontece, porque a manifestação desamorosa que vai ao encontro acaba sendo uma manifestação contrária à própria essência. O que vai acontecer? Marcas vão sendo assim propiciadas no perispírito. Então estas marcas, elas vão sendo originadas pelo movimento contrário ao que seria a natureza, ao que seria o normal, ao que seria o fluir da própria essência espiritual, que é o amor. Então vejamos como a reencarnação, ela tem um propósito claro de aprendizado, de melhoria interior, porque a partir daí que nós vamos imprimindo estas outras perspectivas salutares ao nosso perispírito. Mas estas máculas ou estas marcas perispirituais, elas, no processo reencarnatório, há a possibilidade disso ser transmutado. É a partir da reencarnação que nós vamos tendo a possibilidade de drenar estas marcas a partir de movimentos novos, a partir de tomada de consciência mais elevada. Então, a partir do momento em que há a mudança de postura e, sobretudo, o arrependimento. E aqui nós vamos observar que esta mulher, ela em nenhum momento se arrepende. E é exatamente por isso que ela não recebe assistência. Ela não está em condições de receber assistência. Porque o interesse dela não é ser auxiliada. O interesse aqui é promover desestabilização. Não é auxiliar, é prejudicar. Então aqui nós vamos ver o desenrolar disso. Recordei assombrado os processos de medicina, em que muitas vezes enxergara de perto a necessidade da eliminação de nascituros para salvar o organismo materno, nas ocasiões perigosas. Mas, lendo-me o pensamento, vejamos, né? O irmão Paulo, já captando o pensamento dele, acrescentou: não falo aqui de providências legítimas que constituem aspectos das provações redentoras. Refiro-me ao crime de assassinar os que começam a trajetória na experiência terrestre. Então, aqui a questão é outra. Então, a própria legislação brasileira, ela consente em que haja essa preservação da vida materna em detrimento do feto que ainda está por vir ao mundo. Então, para preservar a vida da mãe, às vezes é necessária uma intervenção nesse sentido. Porém, o que Paulo está dizendo é exatamente as ações voluntárias, as ações ignóbeis nesse sentido. E aqui nós vemos que essa mulher foi médica, entretanto ela desvirtuou o propósito da medicina.
Muito bem. Demonstrando a sensibilidade das almas nobres, Narcisa rogou: Irmão Paulo, também eu já errei muito no passado. Atendamos a esta desventurada. Se me permite, eu lhe dispensarei cuidados especiais. Então aqui, Narcisa, ela está realmente percebendo que a mulher está doente, claro, ela está enferma. Esses pontos que são apresentados caracterizam equívocos do passado, os quais Paulo relata as causas, e isso não é de se admirar a Narcisa, justamente porque quem ali se encontra sem dívidas, não é? E ela própria, reconhecendo os equívocos do ontem e certamente tendo tido a oportunidade de redimir-se, de reequilibrar-se espiritualmente a partir do labor, do trabalho no bem, ela gostaria também de acolher para que esse espírito pudesse então vir a também usufruir, gozar desta mesma beatitude que ela hoje goza, não é? Que é esse estado de consciência sereno, justamente em razão do arrependimento, de uma mudança, de uma postura voltada para o bem e para a caridade. Então ela quer ajudar, ela não está em nenhum momento tecendo qualquer olhar julgador. Ela observa que existe uma criatura equivocada. Afinal, quantos e quantos Jesus não acolhia, Jesus não recebia em seus braços, e era muitas vezes mal visto por conta disso. Por acolher os publicanos, adúlteras, adúlteros, prostitutas e assim por diante. Então Jesus estava pretendendo trazer as ovelhas perdidas de volta ao rebanho. Entretanto, aquelas ovelhas que se colocavam humildes, que sentiam-se dispostas a uma nova senda. Aqueles que não estavam prontos, Jesus respeitava o tempo de cada um. Mas aquele que se arrependia, aquele que desejava uma nova vida, Jesus acolhia. E ela queria fazer o mesmo, ela queria acolher. Então, o instrutor vai dizer assim: reconheço minha amiga impressionando pela sinceridade, que todos somos espíritos endividados. Entretanto, temos a nosso favor o reconhecimento das próprias fraquezas e a boa vontade de resgatar nossos débitos. Mas essa criatura, por ora, nada deseja senão perturbar quem trabalha. Então aqui ele explica, compreende que ela queria ajudar, porque ela também já se equivocou, ele também já se equivocou, quem de nós não se equivocou? Entretanto, o reconhecimento das próprias mazelas, fraquezas, das imperfeições que motivaram tudo isso, e o desejo ardente de buscar algo melhor, do arrependimento que leva à reparação. Mas no caso dela, não existe essa vontade de resgatar o seu passado, mas sim observa-se a intenção de prejudicar. Então, os que trazem os sentimentos calejados na hipocrisia imitem forças destrutivas. Para que nos serve aqui um serviço de vigilância? E sorrindo expressivamente exclamou: busquemos a prova. O vigilante-chefe aproximou-se então da pedinte e perguntou:
Que deseja, irmã, do nosso concurso fraterno? Socorro, socorro, respondeu Lacrimosa. Mas minha amiga, ponderou acertadamente, é preciso sabermos aceitar o sofrimento retificador. Por que razão tantas vezes cortou a vida de intezinhos frágeis que iam à luta com a permissão de Deus? Ouvindo-o inquieta, ela exibiu terrível expressão de ódio e bradou. Então aqui ela percebeu que foi desmascarada. E nesta hora a máscara cai e ela vai responder: quem me atribui essa infância? Então ela fala com muito ódio. Minha consciência está tranquila, seu canalha. Empreguei a existência auxiliando a maternidade na terra. Fui caridosa e crente, boa e pura. Não é isso que se observa na fotografia viva dos seus pensamentos e atos. Creio que a irmã ainda não recebeu nem mesmo o benefício do remorso. Quando abrir sua alma às bênçãos de Deus, reconhecendo as necessidades próprias, então volte até aqui. Irada, respondeu a interlocutora, feiticeiro, não voltarei jamais. Estou esperando o céu que me prometeram e que espero encontrar. Assumindo atitude ainda mais firme, falou o vigilante-chefe com autoridade. Faça então o favor de retirar-se. Não temos aqui o céu que deseja. Estamos numa casa de trabalho, onde os doentes reconhecem o seu mal e tentam curar-se junto de servidores de boa vontade. Olhem que frase linda. Estamos numa casa de trabalho, onde os doentes reconhecem o seu mal, ou seja, o remorso, o arrependimento saudável que leva à mudança de padrão de postura. E tentam curar-se junto aos servidores de boa vontade. A mendiga objetou atrevidamente. Não lhe pedi remédio nem serviço. Não lhe pedi remédio nem serviço. Estou procurando o paraíso que fiz por merecer, praticando boas obras. E, endereçando-nos dardejante olhar de extrema cólera, perdeu o aspecto de enfermo ambulante, retirando-se a passo firme, como quem permanece absolutamente senhor de si. Acompanhou-a o irmão Paulo com o olhar durante longos minutos. E voltando-se para nós acrescentou: observaram o vampiro? Exibe a condição de criminosa e declara-se inocente. É profundamente má e afirma-se boa e pura. Sofre desesperadamente e alega tranquilidade. Criou um inferno para si própria e assevera que está procurando o céu. Ante o silêncio com que lhe ouvíamos a lição, o vigilante-chefe rematou: é imprescindível tomar cuidado com as boas ou más aparências. Naturalmente, a infeliz será atendida a lures pela bondade divina, mas por princípio de caridade legítima, na posição em que me encontro, não lhe poderia abrir nossas portas. Então aqui ele estava trazendo uma lição em que a caridade, ela é fundamental. E essa caridade que, mesmo nesse estado dificultoso desta mulher, estado este transitório, estado este de enfermidade grave, em que ela se apresenta, nem por isso, por ainda manifestar com toda intensidade esse não arrependimento e manifestar esse mal que ainda não está aberta a trabalhar, a transformar. Então, nem por isso a caridade deixará de existir. A caridade no sentido de vibrar,
de desejar o bem, de orar para que um amor maior, a força maior do Pai, possa tocar-lhe o coração. E ao tocar o coração, possa levá-la ao arrependimento. Então, a caridade, nesse caso, poderá ser praticada de outra forma, de outra maneira. Não necessariamente acolhê-la de imediato, porque ela não estava se fazendo merecer para tanto. Ela não estava em condições de receber ajuda. Às vezes se quer receber ajuda e se abre para essa receptividade da ajuda. Mas às vezes está fechado para tanto. E a ajuda não tem como chegar. É aquele exemplo, por exemplo, de quando se chega a uma câmara de passe com o coração aberto ou com o coração fechado. Com a sua postura humilde, com a sua fé presente, convicta de que estará recebendo as energias sutis. Então, quando há esta humildade, esta abertura, há também condições favoráveis de receber todos aqueles fluidos. Mas quando não, quando se está fechado, quando se está descrente, quando se estabelece a crença de que nada acontecerá, evidentemente também que a ajuda não chega. Existe uma situação refratária. Então as energias balsamizantes, elas vão ao encontro, mas não conseguem ir além por esta situação fechada. E aqui é a mesma coisa, ela não está pronta para receber auxílio. Será necessário mais algum tempo. E ele fala que é necessário tomar cuidado com as boas ou más aparências, porque essa questão da aparência, ela não é só relativa aos encarnados, mas também aos desencarnados. E mais ainda, porque o desencarnado ele pode revestir-se espiritualmente de uma aparência que poderá suscitar engano. Poderá, inclusive, se tiver a devida capacidade mental para tanto, modificar a aparência perispiritual e assumir uma aparência que possa promover enganos, tanto a outros desencarnados quanto até a médiuns em sessões mediúnicas. Por isso que quando se realiza estudos e práticas mediúnicas, é passado e existe todo um trabalho prático de percepção fluídica, percepção dos fluidos, porque a percepção do fluido é que vai realmente trazer esta ideia de que se trata de um bom espírito ou de um espírito ainda menos esclarecido e que não está em condições, talvez até, de receber ajuda naquele momento. Então, às vezes, o espírito pode mudar a sua aparência, uma aparência e uma roupagem belíssima que poderá levar a engano. Poderá até obsidiar médiuns e dirigentes de casa, com uma aparência e também com uma retórica que pode ser bela, mas as intenções podem não ser. Então, o que vai realmente
possibilitar essa percepção de que se trata de uma boa intenção ou má intenção, não é a boa ou má aparência, mas sim o fluido, a energia, aquilo que se está percebendo nesse sentido, nesse campo sutil das energias dos fluidos. É assim que se percebe a natureza daquele espírito. Então é um ensinamento riquíssimo esse capítulo, que nos ajuda a compreender ainda mais toda essa complexidade que é a criatura humana. E o que é mais bonito é conseguir não só ter acesso, né, a esse conhecimento, mas ter esta visão não julgadora da situação e ter o conhecimento doutrinário, o conhecimento do Evangelho, de que esse estado de enfermidade também tem tempo para acabar. É um estado transitório. Em algum momento haverá o despertar de consciência. E a ovelha retornará ao rebanho. É claro que a semeadura é livre e a colheita é obrigatória. Que esses pontos escuros, eles precisarão ser, então, resgatados. O bem que se fará é o que promoverá esta depuração, digamos, desses pontos. Evidentemente que antes precede o arrependimento. Para que haja todo esse processo, arrependimento, a expiação propriamente dita que a tomada de consciência proporciona, e também as consequências dolorosas disso, que depuram, que auxiliam no processo de cura. E a reparação, por fim, que aprendemos com Kardec, todo esse processo de reparação da falta, de sublimação da falta, né, que vem com o arrependimento, a expiação e a reparação. Em algum momento surgirá e edificará esse espírito na sua própria reabilitação a partir dessa proposta amor. E que nós possamos, nas nossas preces, também dirigirmos os nossos pensamentos a esses que sofrem e a esses também que fazem sofrer. É assim que certa vez o Dr. Bezerra de Menezes trouxe alguma consideração final de uma mensagem que devemos orar pelos que sofrem e também dirigirmos àqueles que fazem sofrer, porque igualmente estão no processo de sofrimento, um processo de enfermidade, que só o amor do Pai, de fato, é que pode proporcionar a cura, a retomada ao rebanho, o amor de Jesus que está conosco ininterruptamente, incessantemente, olhando por todos nós e aguardando ansiosamente esse retorno das ovelhas desgarradas ao seu rebanho. E que possamos permanecer com Jesus, possamos permanecer próximos dele, como as ovelhas que, arrependidas, desejosas de edificarem essa paz de consciência em si mesmos, possamos estar próximos, compreendendo o seu Evangelho, compreendendo os seus ensinamentos e procurando aplicá-los com fervor, com alegria, com otimismo, com um sentimento cada vez mais amoroso, porque quanto mais amor empregamos numa ação bondosa, benevolente, maior o efeito dessa ação, maior os benefícios desta ação, tanto para nós quanto para o outro.
que Jesus possa continuar nos inspirando e que nós possamos prosseguir junto dele com muita fé, muito amor, muita paz em nossos corações. Fiquem com Deus, uma ótima semana, beijo no coração e até o próximo encontro.